Bom dia, bem-vindo. Irmãos, nós estávamos antes estudando 1 Coríntios, né? Nós vamos fazer uma pausa no estudo de 1 Coríntios. O pastor tinha pedido que eu trouxesse para os irmãos alguns estudos relacionados a finanças bíblicas, né? Por exemplo, administração, orçamento, todas essas questões. E ele pediu isso. Eu, quando fui preparar, eu entendi que eu devia começar um pouquinho antes dessa parte aí de orçamento, dessa gestão do dinheiro nesse sentido. Eu entendi, aí essa parte aqui ele não pediu que eu apresentasse, mas eu entendi que a gente tem que começar, se a gente vai falar sobre dinheiro à luz da Bíblia, a gente devia começar pelas primícias, né? Então eu entendi que a gente devia começar por dízimo, a gente devia começar por essa parte, porque o que a gente recebe, a gente honra a Deus com os nossos bens, não honra? Então, essa parte aqui são as primícias. Se a gente for pegar Provérbios 3, de 9 a 10, vamos abrir em Provérbios 3, de 9 a 10? Vai ter vários textos aqui para a gente ler, para tratar desse assunto hoje. E aí, vencendo esse assunto, a gente começa a avançar para outros temas relacionados a finanças e a Bíblia, tá? A gente vai começar por aqui, porque essa parte aqui são as primícias, é o início que a gente deve ter em mente. Quem encontrou Provérbios 3, de 9 a 10, pode ler, por favor. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de moço os teus lagares. Obrigado, pastor. Então, a gente vê, né, a tradução do pastor é uma tradução mais rebuscada, né, com uma linguagem um pouco mais antiga, a sua fazenda, seus lagares, né? Se a gente for pegar uma tradução um pouco mais comum, honra o Senhor com seus bens, né, com o linguajar mais de hoje, com seus bens, com as primícias de toda a tua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho, né? Então, assim, esse texto aqui é um texto de Provérbios. Provérbios é bem legal porque Provérbios dá para a gente princípios de vida. Princípios de vida. Eles são válidos eternamente. E, né, por todo o tempo que a gente tiver aqui na Terra, a gente pode aplicar esses princípios de vida em diversos aspectos do cotidiano. E um deles é esse, é honrar o Senhor com os nossos bens, com as primícias da nossa renda, né? E aqui é interessante que Deus, através desse provérbio, ele também apresenta uma consequência para o ato de honrá-lo, que é o quê? A suficiência que ele vai dar na vida do cristão, né? Na vida da pessoa que o honra. Então a consequência que tem é o quê? Seus celeiros ficarão completamente cheios, seus lagares transbordarão de vinho. Isso aqui é uma resposta de Deus à fé do indivíduo. A fé do indivíduo que decide honrá-lo, que reconhece que o que tem veio dele. Essa ideia aqui de primícias, né, ela é uma ideia bastante judaica, né? Se a gente abrir, por exemplo, o Êxodo, eu vou ler aqui Êxodo para vocês 22, de 29 a 30, Êxodo 22, de 29 a 30 diz assim, olha, não demore em trazer ofertas do melhor das suas colheitas e das suas vinhas. Entregue-me o primogênito dos seus filhos. Faça o mesmo com as suas vacas e com as suas ovelhas. Deixe que a cria fique 7 dias com a mãe, mas no 8º dia você a entregará para mim. E se a gente for ler aqui também, Êxodo, capítulo 23, versículo 19, é dito, tragam as primícias dos frutos de sua terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. E Deuteronômio 18:4 diz, vocês devem dar-lhes as primícias de novo, olha, do cereal, do vinho e do azeite, e as primícias da tosquia das ovelhas. Então a gente vê aqui, nesses textos, que quando está tratando aqui de primícias, já é uma ideia que vem ali da lei mosaica mesmo. E quando se fala em primícias, primeiro, né, eu identifico que a gente está sendo aqui orientado a gente não deve dar para Deus do que sobra.
Vou dar um exemplo aqui, né? Vocês lembram lá, também na lei mosaica, que era proibido entregar um sacrifício, por exemplo, que fosse coxo, que tivesse algum defeito? Por quê? Porque imagina se a pessoa vai lá, não, eu vou ficar com o bom e para Deus eu vou dar o que está defeituoso. Poxa, isso aí é honrar a Deus? Ou é honrar a mim mesmo? Então, me parece que essa ideia aqui, olha, traga as primícias, mostra que, olha, assim que Deus me abençoa, eu já reconheço que é Ele que me abençoou. E eu restituo a Ele parte do que Ele me deu, sabendo de que a fonte do que eu tenho é Ele. E é uma fonte inesgotável o nosso Deus, né? Então, a pessoa não precisa ter medo, né? No sentido de que, nossa, Deus não vai cuidar de mim. Pelo contrário. Vocês lembram aquele texto do Novo Testamento que fala, olha, vocês estão preocupados aí com o que vestir, com o que beber, com o que comer? Não, né? Procurem o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente tem que ter em mente que é a nossa fé em Deus que é importante. E quando a gente honra o Senhor com os nossos bens, dizimando a Ele, nós estamos mostrando que, olha, eu tenho fé que é Ele que me sustenta. Não é simplesmente o meu braço, não é simplesmente o meu trabalho, etc. Porque o trabalho eu posso perder. A força no braço eu posso perder também. Mas o que eu não posso perder é o quê? É o meu Deus, que me mantém, me sustenta e me guarda, né? Então, a ideia inicial, olha, honrar o Senhor com as primícias, com o primeiro, né? Aquilo que vem de início. Isso aqui evita, evidentemente, que no fim do período eu não tenha mais com o que honrar a Deus, eu deixei para depois e não honrei. Assim como também traz à mente a ideia, né, de que, olha, eu não posso escolher o que tem defeito. Porque imagina se eu deixei para depois, usei o que era mais perfeituoso, o bode que não tinha defeito algum, depois sobrou só o bode defeituoso. Então, honrar o Senhor com as primícias da nossa renda. Evitar que a gente deixe para depois, né? E aí tem uma promessa de Deus, que é o quê? A suficiência. É a promessa de que Deus vai suprir nossas necessidades. Olha, os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Perfeito. Lição 1, primícias. Lição 2 aqui. Algumas pessoas falam que, olha, não vou dizimar porque o dízimo vem da lei. Algumas pessoas falam isso. Olha, Jesus veio e já cumpriu a lei. Eu não tenho mais que cumprir a lei. Mas será que é verdade isso? Que o dízimo é uma decorrência da lei mosaica? Porque, de fato, se o dízimo for uma decorrência exclusiva da lei mosaica, aí segue-se que, a princípio, né, a gente poderia discutir a necessidade ou não de honrar o Senhor com os nossos bens. Por outro lado, se o dízimo ele é anterior à lei mosaica, aí nós temos uma situação em que a lei mosaica apenas regulamentou como é que Israel fazia, mas é uma norma, um ensino que está muito por trás, está muito além, que existe independentemente da lei. E nós vemos em Gênesis 14, de 17 a 20, Gênesis 14, de 17 a 20, abram aí. Nós vemos aqui, olha, Gênesis então é muito antes do quê? Da lei ter sido dada por Moisés. Gênesis 14, de 17 a 20, diz assim: quando Abrão, olha só, não é nem Abraão ainda, hein? Era Abrão, bem antes, bem antigo, né? Regressava depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo.
ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então a gente vê aqui, olha, esse texto aqui é bem anterior à lei de Moisés. Era Abrão aqui. E bem antes, a gente já vê a prática do dízimo. E é bem interessante esse texto aqui, né? Que está sendo dado o dízimo aqui, né? A Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Quando a gente pega em Hebreus, o que fala de Melquisedeque e de Jesus? Que Jesus é sumo sacerdote dessa ordem de Melquisedeque. Olha só que interessante, né? Olha que interessante. E é bem interessante, né, essa ideia aqui de Melquisedeque. Olha, ele é rei de Salém, de Jerusalém. Ele é rei de Jerusalém, rei de paz. E ele traz o quê? Pão e vinho. Quando a gente fala de pão e vinho, a gente lembra de quem? De Jesus. Não é a representação da ceia? O corpo e o sangue de Jesus. E lá em Hebreus fala, né, que Melquisedeque, que Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, quando Abrão está dando o dízimo aqui para Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, ele está evidenciando uma prática que é muito anterior à lei mosaica. Então, a gente não pode usar como argumento de que o dízimo ele é uma decorrência da lei, porque não é. O que a lei fez foi, na verdade, regulamentar como que Israel daria os seus dízimos, suas ofertas. Foi o que a lei fez. E, de fato, a gente não vai pegar a lei mosaica aqui e ficar aplicando na nossa vida. Não faz sentido nenhum. Nós não somos judeus. Mas nós não podemos, com base nisso, né, nós negarmos um princípio que está muito por trás, que é muito anterior à lei mosaica. Pode falar, pastor. Não sei se está no seu estudo, Jacó. Não está, mas de fato, Jacó fez a mesma coisa. O senhor está com o texto na mão? Se o senhor tiver, pode ler, não? Aí Jacó falou assim, olha, Senhor Deus, se o senhor me abençoar, te darei o dízimo de tudo, né? Ele fala isso justamente, não sei se é 19, né, pastor? Eu não anotei, eu anotei esse aqui, mas de fato tem o de Jacó também. Se eu não me engano é Gênesis 19, mas não tenho certeza. Eu lembro que quando eu me converti lá atrás, eu tinha uma prática que eu aprendi que, inclusive, que ela é boa por um lado, mas ela é errada por outro. Que é o seguinte, quando eu achava um texto bíblico que ensinava uma coisa, eu tentava achar um outro texto bíblico que ensinava a mesma coisa. Mas não tem necessidade. Deus precisa falar duas vezes para que a verdade seja verdade? Não precisa, né? Então, assim, eu acabei selecionando um texto só, porque eu creio que esse texto só aqui, ele já satisfaz. Mas, de fato, a gente pode procurar outro exemplo, que é o exemplo de Jacó. Jacó também, antes da lei, deu o dízimo. Né? Quem tiver aí uma Bíblia virtual aí, quiser pesquisar na lupinha, encontrar aí, vocês podem pedir a palavra que eu abro para leitura, tá? Mas, então, olha, nesses dois textos que a gente já leu hoje, a gente vê que, em primeiro lugar, há um princípio lá em Provérbios de honrar ao Senhor com os nossos bens. E lá é dito, né, com as primícias de toda a tua renda, o que nos traz a ideia à mente de não é que eu vou dar para Deus o que sobra, mas pelo contrário. Pode falar, pastor. 28. Lê aí. E
Obrigado, pastor. Então, a gente vê, olha, dois exemplos de textos antes da vinda da lei mosaica que nos ensinam, né, que essa prática de dizimar a Deus não é uma prática decorrente de Moisés, mas é uma prática muito anterior e que está acima da lei. Portanto, ainda que nós não estejamos sob a lei, é uma prática que existe, que ela não é decorrente da ordenança de Moisés para os judeus, né? E se nós vermos, por exemplo, Mateus 23, de 23 a 24, Mateus 23, de 23 a 24, lá Jesus fala para os fariseus são judeus, né? São judeus. E ele fala, Mateus 23, de 23 a 24, para os judeus assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias de cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Aqui é interessante, né? Jesus está falando para os fariseus o seguinte: fariseus, olha, de fato, vocês devem dar o dízimo. Todavia, presta atenção, tem coisas mais importantes do que dinheiro. Praticar a justiça, a misericórdia e a fé são coisas muito mais importantes, são aspectos morais da lei. Mas vocês ignoram esses aspectos morais e se acham justos porque vocês dão dinheiro. Isso aqui é uma coisa que nós não podemos fazer nunca. Nós não podemos negligenciar os aspectos morais, os princípios morais de vida, as coisas corretas a se fazer, e achar que, como se eu estivesse comprando a Deus, porque o que o fariseu está fazendo aqui, ele está agindo como se ele estivesse comprando Deus. Eu estou dando o dízimo, olha, da hortelã, do endro, do cominho, ou seja, até das plantinhas, das folhinhas, eu vou tirando. Uma folhinha a cada 10 eu vou tirando. O fariseu estava fazendo. Mas ele estava o quê? Estava sendo arrogante, estava sendo hipócrita, não praticava a justiça, não praticava a misericórdia, não tinha fé em Deus. De que adianta ele honrar Deus com os bens se a vida dele é podre? De nada adianta. Não tinha o fruto do Espírito, com certeza. Não tem como, né? Então, assim, a gente vê que a gente também precisa ter cuidado. Precisa ter cuidado com o quê? Com não achar que se eu estou praticando isso, estou dizimando, etc., eu estou bem com Deus. Ou estou bem com o meu próximo. Eu posso fazer o que eu bem quiser. Eu sou intocável. Não, pelo contrário. O que está mostrando aqui é o seguinte: olha, isso aqui, chega a ser secundário. Chega a ser secundário. Você tem que focar, principalmente, o quê? Primeiro, se reconcilie. Primeiro, pratique a justiça. E aí, a partir daí, você vai dizimar, para você não se enganar. Né? Para você não se enganar com aquela ideia de que, olha, eu estou comprando a Deus. Eu vou continuar praticando as maldades que eu pratico. E aqui tem um texto muito interessante que traz essa ideia em Mateus 5, de 23 a 24. Mateus 5, de 23 a 24, diz assim, olha: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Olha só. O que adianta? Eu vou lá, eu estou completamente iníquo, ímpio, praticando as maldades no meu dia a dia. Aí chega na igreja, eu vou lá no gasofilácio, ou gasofilácio virtual, né, que nós estamos no século 21, aí faz o Pix, faz alguma coisa do tipo. Pelo amor de Deus, não. Não se engane. Não se engane. Reconcilie-se com o seu próximo. Pratique a justiça.
Faça o que é correto moralmente. Aí você volta, aí sim você vai lá e faz a sua oferta. Veja bem, Jesus não está falando, você não precisa fazer a oferta se você se você se reconciliou, ou você não precisa fazer a oferta se você é um homem que pratica a justiça no dia a dia. Não é isso que ele está falando. Ele está falando o quê? Ele está falando, pratique a justiça no seu dia a dia. E aí sim, vá e faça a sua oferta. Por quê? Porque a gente não pode se enganar. A gente não pode se enganar achando que nós vamos comprar Deus com dinheiro. Nós não vamos comprar Deus com dinheiro. Presta atenção, Deus é dono de tudo. Se Ele quer tirar o que está com alguém e dar para outra pessoa, Ele faz. Ele não depende de autorização. Então não adianta a gente achar que Deus depende de nós. Nossa, Deus depende desse sentido. Deus é dono de tudo. Não, eu vou comprar Ele, olha. Porque senão, ó Deus, se você não me abençoar aqui, ó, não te dou. Não, peraí, pratique a justiça, a verdade, a fé, ande por esses caminhos. E eu te digo, se você andar por esses caminhos, seu coração necessariamente vai te inclinar a honrar o Senhor com seus bens. Ele vai te inclinar. Você vai abandonar o seu egoísmo, você vai abandonar o seu eu. E você vai honrar a Deus. Você vai sentir isso no coração, porque o Espírito Santo vai te tocar também. Mas a gente não pode pensar, não pode ter em mente como se a gente comprasse Deus. Não. Tem alguma coisa contra o seu irmão? Vai lá e se reconcilia. Não pensa que você vai comprar Deus. Não pensa que você vai comprar a paz com Deus com o dinheiro, porque você não vai. Honrar a Deus é uma consequência, como diz, uma consequência de uma vida transformada. É uma consequência, não é a compra de uma vida transformada. Tá? Mas então esse texto aqui, Jesus mostra, mais uma vez, aquela mesma ideia que ele tinha falado para o fariseu um pouco antes, que nós lemos aqui, que é o quê? Olha, o dízimo pratique, mas não confunda as coisas, porque você não vai comprar a Deus com o seu dízimo. Há coisas que vêm primeiro. E a partir daí, uma vida transformada certamente vai fazer o quê? Vai fazer o que está aqui no finzinho do versículo 24, né? E então volte e faça a sua oferta, faça ela. Pode falar. Isso cabe na teologia da prosperidade, né? Sim. As pessoas fazem para ganhar, sim. Ah, legal que você falou isso aí. Vou contar uma coisa que eu não presenciei, ouvi dizer, tá? Então eu posso não contar de forma perfeita aqui, mas ouvi dizer. Ouvi dizer que uma vez, em uma igreja, um pastor, né, teria dado uma mexerica para as pessoas. E aí, a pessoa chupar a mexerica, legal, todo mundo feliz chupando a mexerica, né? De repente, ó, quantas sementes de mexerica que deu aí? Ah, sei lá, deu 3 sementes no meu gomo. Tá bom, para cada semente é X reais que vocês têm que dar. Pô, pelo amor de Deus, né? Onde você viu isso? Isso é uma prática cristã? Óbvio que não é. Né? A gente pretende ler aqui textos que falando sobre o dízimo, mostrando como é que é, né? Como é que isso é uma oferta que é dada a Deus. Não é assim, isso aqui é uma oferta que a pessoa está dando por necessidade. Não, ó, só estou obrigado, chupei a mexerica, agora não tem saída. Tem que pagar. Né? Não, gente, não é isso. Então, olha, não é essa a postura bíblica de dizimar a Deus. Então, a gente já viu aqui, nesses textos, que nós devemos honrar o Senhor com os nossos bens, com as primícias, ou seja, o que vem primeiro de toda a nossa renda, e que Ele faz um compromisso aqui, olha, e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Ele então indica que, olha, eu vou te sustentar, tenha fé em mim. Nós vimos também que o dízimo não é uma decorrência da lei mosaica, então se alguém tenta impor como se fosse uma decorrência da lei mosaica, não é verdade. Nós já vimos aqui 2 textos de Gênesis, antes da lei, mostrando pessoas aqui dizimando a Deus, né, ofertando a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, que em Hebreus é uma representação de Cristo. E também Jacó
fez o mesmo, pedindo proteção a Deus, que o pastor leu ali. Nós vimos aqui que Jesus confirma aos fariseus que eles dão o dízimo, mas que eles desprezam que os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. E Jesus fala para eles assim, Jesus conclui para eles: olha, vocês deviam sim fazer estas coisas, mas sem omitir aquelas. Ou seja, vocês deviam sim honrar a Deus com seus bens, mas sem omitir a justiça, a misericórdia e a fé. Sem omitir. E é interessante essa ideia, né? Você escoa um mosquito e engolem o camelo. Ou seja, olha, vocês pegam o preceito de honrar o Senhor com seus bens, nossa, vocês fazem com uma perfeição, é um mosquitinho ali que vocês estão coando. Mas vocês estão engolindo um camelo, porque vocês não estão praticando a justiça, a misericórdia e a fé. Nós vimos também Jesus falando aqui, olha, que vai honrar a Deus com os seus bens, mas presta atenção. Antes de fazê-lo, faça-o sim, mas antes de fazê-lo, reconcilie-se com o seu irmão. Ou seja, pratique o quê? A misericórdia, a justiça e a fé. Não tenha em mente como se você fosse comprar Deus, porque Deus não precisa de nós. Deus não precisa. Outra questão aqui, Marcos 12, de 41 a 44. Marcos 12, de 41 a 44. Diz assim, Marcos 12, de 41 a 44. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Esse texto aqui, ele mostra para a gente que nossa confiança tem que estar em Deus e não no dinheiro. Porque o que Jesus está ensinando aqui é o seguinte, olha, ela só tinha aqueles 2 quadrantes. Ela só tinha aquele pouquinho. E quando ela ofertou ali a Deus, essa senhora, essa viúva aqui, naquela ocasião, Jesus está mostrando, olha, ela sabia que o sustento dela não vinha daquilo que estava na mão dela, mas sim do Deus que supriria as necessidades dela e de sua família. A gente não sabe aqui se ela tinha filhos ou não, mas a gente vê aqui que ela tinha em mente isso aí, olha, se ela estava fazendo isso aqui é porque ela acreditava que Deus supriria as suas necessidades. Então a gente extrai daqui que quando nós honramos Deus com os nossos bens, nós precisamos abandonar a confiança no quê? No mamon, nas riquezas, no dinheiro. E nós precisamos ter em mente que nossa confiança é no Deus vivo. Nós estamos honrando Ele porque nós confiamos que é Ele que vai nos sustentar. É Ele que vai me ajudar a ter o meu sustento. E é interessante, porque aqui mostra uma coisa também, né? Não é valor bruto que vai indicar quem deu mais aos olhos de Deus. Porque tinha esses ricos aqui, olha, depositando grandes quantias. Estava lá, ó, estava o empresário judeu lá, depositando grandes quantias. Mas essa senhorinha, essa viúva, não tinha, entre aspas, né, onde cair morta. Ela deu mais que todos aqueles ricos. Embora os ricos em valor bruto tenham dado muito mais. Então a gente não pode pensar que o valor bruto é o que agrada a Deus. O que agrada a Deus, gente, na oferta? É a sua fé. É a sua fé. É a fé que você tem no coração quando você faz a sua oferta. É a confiança que você tem no Deus verdadeiro quando você faz a sua oferta.
quando você honra Ele. Então, cuidado com isso, porque logo, logo a gente, se Deus quiser, deve chegar aqui em alguns textos que falam sobre características de como a gente oferta. E a gente não pode achar que a gente vai fazer as coisas por necessidade, como se fosse uma competição, ou como se não, porque olha, eu vou fazer isso aqui para comprar Deus, porque a gente não vai comprar Deus, certo? A gente não vai comprar Deus, a gente nunca vai ter o suficiente para comprar Deus, porque Ele não está à venda, Deus não está à venda, tá? Então, nesse texto aqui, nós temos como lição a confiança em Deus e não no dinheiro. A consciência de que o que agrada a Deus é a fé com que ofertamos e a confiança que nós temos nele, e não simplesmente o valor bruto. Porque uma pessoa pode muito bem ter dado aqui, esse rico judeu aqui, pode ter ido lá, dado sei lá que quantia, e está praticando a iniquidade. Está praticando a iniquidade. De que adiantaria? Ele está dando o dízimo do cominho, da hortelã, mas ele está negligenciando os preceitos mais importantes, como a justiça, a misericórdia e a fé. Ele está dando o dízimo dele, mas ele está menosprezando, está tratando mal a pessoa com quem ele trabalha. Ele está dando o dízimo dele, mas ele está ofendendo a sua esposa. Ele está dando o dízimo dele, mas ele está maltratando os seus filhos. O que adianta? Que vida é essa? Que vida que é essa? Nós precisamos ter uma vida transformada. É o que eu falei para vocês, né? A vida da pessoa transformada, ela leva a pessoa a ter a consciência de que deve honrar o Senhor com seus bens. Uma vida transformada faz isso. E isso, aos olhos do mundo, uma pessoa não convertida não vai entender. Ela não vai entender. Por quê? Porque a pessoa não convertida que não entende, ela tem um Deus dela também. Ela tem o Deus dela. Oi? Eu estava pensando que o dono da Colgate, não foi isso? Eu já ouvi essa história, não sei se é verdadeiro, mas ele inverteu, né? Ele chegou a ganhar tanto que ele ficava com 10% e doava, né? 90%. Eu já ouvi essa história, assim, dono da Colgate. Mas então a gente vê, né, que nós precisamos ter em mente isso, né? Que uma pessoa que de fato foi transformada, que é templo do Espírito Santo, que de fato se converteu, ela vai ter uma mente diferente de uma pessoa que não é cristã. A pessoa não cristã, todo mundo tem um Deus. Todo mundo tem um Deus, serve a algum. Tá? Todo mundo. E, geralmente, né, a gente, talvez, exceto quem cresceu desde muito pequenininho na igreja, mas quem não cresceu desde muito pequenininho na igreja, também teve esses pensamentos que o mundo tem. Por quê? Porque também quem desde pequenininho não cresceu na igreja, muito provavelmente já teve como seu Deus as riquezas. Muito provavelmente. Muito. E aí a pessoa passa a servir as riquezas. Então, para quem está no mundo e olha para dentro da igreja, isso aí é loucura. Mas para quem foi transformado, recebeu a vida eterna, entende que não, isso não é loucura. Isso é retribuir a Deus com o que Ele me dá. A consciência é diferente, né? Não adianta a gente imaginar que o mundo vai entender, mas ele não vai. A verdade é essa. É porque eles servem as riquezas, então para eles é estranho honrar a Deus com isso. E quando a gente vê a Bíblia, né, a gente vê que essas ofertas que eram dadas, elas serviam, por exemplo, para o sustento ministerial. Serviam para o sustento ministerial. Serviam também para ajuda aos santos que estavam em miséria, estavam passando fome, na pobreza.
servia também para isso. Então, pessoas, né, santas, pessoas convertidas aqui eram abençoadas com isso. O serviço ministerial era sustentado, os custos do templo eram sustentados, os pobres e necessitados eram ajudados. Se a gente for pegar aqui 1 Coríntios 16, de 1 a 4, 1 Coríntios 16, de 1 a 4, esse texto aqui, ele é bem interessante para nós, né? É um texto que mostra algumas características da oferta. Começa assim, olha, quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Então, esse texto aqui é interessante. Está mostrando aqui, né, uma coleta que ia ajudar as pessoas que estavam passando necessidade. Cristãos. Vamos começar por isso. Cristãos que estavam passando necessidade. Coleta aos santos. Porque a gente também tem que ter cuidado. Tem muita igreja aí que virou ONG já. Virou ONG. Tem muita igreja que virou ONG. Se ela tiver um cristão para ajudar e um não cristão, ela vai no não cristão. Aqui está falando, coleta aos santos. E em outro texto que a gente vai ler também, a mesma coisa, a favor dos santos. Os irmãos, gente, meu irmão está passando necessidade. Aí ele vai, ajuda o irmão que está passando necessidade. E dá algumas características aqui. Primeiro, no primeiro dia da semana. Olha só essa característica, no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, já me lembra algumas coisas. Primeiro, primícias, né? Já no primeiro dia da semana. Segundo, periodicidade, não é? Muito provavelmente, a maioria das pessoas com quem convivemos não tem um trabalho com periodicidade semanal. Lá na Inglaterra, me parece que eles recebem semanalmente. Pelo menos quando eu vejo futebol, geralmente o salário dos jogadores lá na Inglaterra é por semana, né? Aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de pagamento mensal, não é? Então, assim, se a gente fosse trazer para a ideia nossa, qual que é a periodicidade nossa? É mensal, via de regra, exceto algumas, que o trabalho da pessoa pode ser diferente, etc. Mas, exceto isso, via de regra, a periodicidade nossa é mensal. Mas a gente, de qualquer forma, a gente vê aqui nesse texto o quê? Essa característica de periodicidade. Não é algo assim, quando der na telha, mas há uma periodicidade. Cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade. Aqui também é interessante, né? Porque essa situação aqui, essa afirmação, segundo a sua prosperidade, mostra o que? Justamente a proporcionalidade, não mostra? Proporcional. Segundo a sua prosperidade, prosperei muito, olha só que legal. Sei lá, eu sou empresário de sei lá o quê. E prosperei muito, 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 muito. Nossa, legal, poxa. Que bom, Deus te abençoou muito. É natural que a oferta que essa pessoa faça seja maior. Não, olha, prosperei pouco. Esse mês aqui as vendas foram muito ruins, tal, o lucro foi muito pequeno. Prosperei pouco. É natural que a pessoa vai honrar o Deus com um valor bruto menor. Agora a gente volta para o texto da viúva. Quer dizer que quem deu o valor bruto maior, deu mais? Não quer não. Não quer. Porque aquela viúva lá, ela deu do que lhe faltava e ela acabou dando mais do que os outros que davam no que lhe sobrava. Né? Então, mas e a gente tem que tomar cuidado com isso porque dependendo da igreja que a pessoa for, vai ser o que? Não, você tem que dar tanto. É tanto. Mas não sei o que não, senão sei lá quem vai atrás de você. Meu Deus, misericórdia, sai fora. Não é assim uma prática bíblica de dízimo. E, gente, a gente ri, mas tem gente que faz isso mesmo. Infelizmente. Tem gente que faz isso. Tem gente que
para se enriquecer às custas das ovelhas, ameaça as ovelhas até. E com certeza essa pessoa um dia ela vai prestar contas disso. Mas então, olha, esse texto aqui mostra pra gente periodicidade, e mostra pra gente proporcionalidade. Proporcionalidade traz à mente também aquela ideia, né, de nós dizimamos. Dízimo é um percentual, né? A ideia de proporcionalidade, olha, prosperou mais? Ótimo, louvado seja Deus, que Deus abençoe mais ainda, para que prospere mais e mais. Mas não prosperou tanto? Então, é natural, é um percentual, é algo que é proporcional ao que a pessoa consegue produzir, né? Se a gente avança aqui, agora indo para 2 Coríntios 9, de 1 a 15, 2 Coríntios 9, de 1 a 15, Coríntios 9, de 1 a 15. É um texto bem grande, vamos ler em conjunto, cada um vai lendo um texto. Quanto à administração, se faz com os santos, não necessita escrever-vos. Eu conheço a tristeza da vossa mente, da qual me livro de vós para com os da Macedônia, que a Acaia estava pronta há um ano e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Contudo, enviei os irmãos, para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Para que não aconteça que se os macedônios vierem nos acharem despreparados, nós, varões vós, não fôssemos envergonhados nessa mesma glória ao Filho. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que ministra a semente ao que semeia, também ministra o pão para o alimento, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, qual faz, e por nós se deem graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Pois pela experiência dessa administração, eles glorificaram a Deus pela vossa submissão ao Evangelho de Cristo e pela vossa distribuição liberal para com eles e para com todos os homens. Enquanto oram, eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que é em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Obrigado. Então, pessoal, esse texto aqui, olha, mais uma vez ele vai ensinar algumas coisas para a gente sobre lei da sementeira, generosidade, a necessidade de alegria e não necessidade ou tristeza no honrar a Deus com os nossos bens. Primeiro, ele já começa falando do quê? Da assistência em favor dos santos. Mais uma vez, olha, irmãos que estavam vivendo de forma necessitada, estavam passando necessidade, esses irmãos.
assistência em favor dos santos. Então, mais uma vez, né, ele frisa isso. E aqui a gente vê que ele fala assim, olha, do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram. Olha aqui, outra coisa. Olha, a segunda coisa que eu já falei, que é a favor dos santos, né? A segunda coisa, então, a oferta que vocês prometeram. Tem ambientes em que, igual eu citei, você vai chupar uma mexerica e o número de semente que cair na... Imagina, aquele dia lá que você trouxe uma mexerica aqui, você entregasse as mexericas para todo mundo, estava todo mundo perdido, irmão. Mas tô brincando. Mas imagina. Então, olha só. Aqui fala da oferta que vocês prometeram. Não é algo que chega o líder e obriga a pessoa, você tem que fazer tanto. Essas pessoas fizeram o quê? De boa vontade, de coração. Essas pessoas já tinham prometido, se comprometido, eu vou fazer isso. Então não é algo que é forçado, e não pode ser assim. Completamente errado essa postura de diversos grupos de forçar a pessoa, que a pessoa tem que fazer tal coisa. No fim das contas, a pessoa se faz assim, primeiro, o líder que obrigou vai prestar contas a Deus. Talvez nem salvo seja, porque talvez o Deus dele seja as riquezas. Segundo lugar, essa pessoa que foi obrigada a fazer isso aí, coitada, nem se vê aqui o quê? Que ela vai ser abençoada, porque ela fez por necessidade, ela não fez por alegria. Poxa vida, o cara lá me obrigou. Ela não fez para honrar a Deus, ela fez na verdade para honrar o cara lá que obrigou ela. Então assim, a própria pessoa que tem que propor no seu coração. A própria pessoa. Aqui fala, né, essa ideia, olha, vocês prometeram, vocês se comprometeram. E aí Paulo manda o pessoal lá para poder arrecadar o que ia ajudar os santos que estavam passando necessidade. Os fiéis que estavam em necessidade, os irmãos em Cristo que estavam em necessidade. Talvez, né, eu estava chupando, como é obrigação por necessidade, talvez honrar, esse que você contou, por exemplo, a pessoa estava tomara que não saia nenhum. É tipo assim, uma sementinha para eu poder... Não, mas ela descobriu depois. No começo, sei lá, se bobear, a pessoa estava no começo achando que, nossa, ia ser mais bênção. Quanto mais semente, mais bênção. Mas no fim das contas, achou... Ou mais bênção, ou ele fala, não tem, mas eu vou. Sair delas. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui, mas com mamão. Com uma... Não pode ser com melancia, né? Eita, verde. Você acha que mamão dá mais, hein? Mas, vocês veem como é que é feio, é errado isso? Obrigar a pessoa a fazer algo que deve ser feito com o coração, que deve ser feito com liberdade, pela vontade própria. Enganar a pessoa, porque quem faz isso está enganando a pessoa, como se ela fosse ser honrada por Deus por fazer algo que não quer fazer. Então, a gente vê isso, né? A gente precisa ter essa consciência. É uma troca, está comprando, né? Aí continua esse texto aqui, falando aqui, olha, portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Olha só, como expressão de generosidade e não de avareza.
Avareza é amor ao dinheiro, né? E aí, se a gente for fazer um link com Provérbios 11, 25, lá é dito que o quê? A pessoa generosa prosperará. E quem dá de beber terá a sua sede saciada, será descedentado, né? Então, a gente percebe aqui o quê? Generosidade é um princípio bíblico que é valorizado. E aqui é dito, olha, como oferta aqui de generosidade, não de avareza. Avareza é amor ao dinheiro. Generosidade é uma característica que nós devemos ter. E isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Olha só, quem semeia pouco, colherá pouco. Qual que é o contexto dessa frase? É a oferta que eles iam dar, não é? Não tem outro contexto possível, né, aparentemente. Está falando o quê? O que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia com fartura, colhe com fartura. A ideia é o quê? A mesma ideia, é interessante, né? Repete, muda o texto, mas o princípio é o mesmo. Por isso que eu gosto de, às vezes, extrair o princípio que está por trás, porque o princípio é o mesmo. A gente já leu o quê? A gente já tinha lido aquele texto de Provérbios que fala: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. É a mesma coisa que está escrito aqui. O quê? Que Deus suprirá. Então, quem semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Aqui está sendo feita uma analogia, né? Como se, poxa, eu quero plantar milho. E aí eu começo a plantar milho. Se eu plantar 10 milhos, vai nascer uma determinada quantidade de pé de milho. Se eu plantar 100 milhos, vai nascer uma quantidade de pé de milho diferente. Então, Paulo está fazendo essa associação aqui, né? Quem plantou mais, quem semeou mais, colheu mais. E aqui continua, olha só, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Olha só, não é segundo o líder religioso propôs. Não é segundo o líder religioso propôs. É segundo você tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Olha só. Um princípio que deve estar na nossa vida quando nós dizimamos a Deus. Nós não devemos fazer isso com tristeza ou por necessidade. Deus ama quem dá com alegria, porque a pessoa tem a consciência de que está retribuindo a Deus o que o próprio Deus lhe deu, lhe abençoou. E sabe que tudo vem das mãos do Senhor. E essa pessoa faz com alegria, porque ela quer fazer o quê? Ela quer honrar o Deus que o salvou. Aquele Deus a quem ela serve, aquele Deus para quem essa pessoa vai servir toda a eternidade. Assim, eu vejo dentro desse texto que nós lemos que às vezes nós fazemos uma confusão. Nós igrejas, né? Algumas pessoas dizem que não pode, que o dízimo é coisa do Antigo Testamento, que cada um dá conforme o seu coração. Cada um contribui segundo o pós do seu coração, ou seja, eu dou quanto eu quero. Porque o dízimo ficou de lado. Então, existem duas coisas aí importantes. Dízimo é dízimo. Ele é, de uma forma, uma imposição. É um mandamento. É uma obrigação. Dízimo é uma obrigação. Se vai cumprir ou não, é um problema da pessoa. Oferta é uma opção. A pessoa dá segundo propõe o seu coração e faz com alegria. Ou seja, o dízimo, ele é uma coisa, a oferta é outra coisa. Porque muitas pessoas confundem a oferta de Coríntios, porque ali, o contexto, vamos pegar o contexto. No contexto você citou. Essa oferta, ela é levantada para suprir a necessidade dos irmãos.
Ponto. Não é a oferta para Deus, é para os irmãos. Mas é para Deus também, porque eu estou dando para os irmãos para honrar a Deus, né? Sim, mas ela é voltada para comprar arroz, feijão e farinha. O dízimo, ele é dado para Deus. Onde? Quando era sinagoga, onde hoje é a igreja, para a igreja. Então você dá o dízimo para o Senhor, você devolve o dízimo para o Senhor, que é os 10% da sua renda. Bom, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, é uma obrigação que o crente tem que ter. Bom, a oferta, conforme está em 1 Coríntios, Romanos e 2 Coríntios, ele fala da mesma coisa. Ele fala, separa a oferta para os irmãos que estão passando necessidade em Jerusalém. Então tinha um fim específico. Qual era o fim específico? Levantar as ofertas para suprir aquele grupo de irmãos. Então a oferta ela tem um objetivo específico, que é suprir uma necessidade patente de uma determinada tempo. Lembrando que o dízimo também desse dinheiro era tirado para os órfãos e para as viúvas, além daquilo que foi citado, para o sustento do ministério e das coisas do Senhor. Então ele tinha os 4 objetivos tirados do dízimo. A oferta tinha um outro objetivo. Então muita gente faz assim: olha, você não precisa dar o dízimo, porque no Novo Testamento não diz isso, mas você contribuiu segundo o propósito do seu coração. Pronto, resolveu. Então você vê que a aplicação ela é diferente. E aí, quem interpreta ou quem ensina diz assim: não, você não precisa ser dizimista, você pode dar o que você quer. Então vou pegar o exemplo do nosso irmão lá, do Colgate, William Colgate, que era batista inclusive, né? Eu vou pegar o cara do dono da IP, não sei quem usa aqui os produtos da IP. Eu estou pensando que ele é meu batista, e eu sei que ele colabora muito com a obra batista, o dono da IP, lá em Amparo, né? Então vamos pegar o cara da IP, está mais próximo, mais real hoje. A IP cresceu tanto por quê? Porque ele era um dizimista, mas além do dízimo, que era a obrigação dele, ele oferta, porque ele quer ofertar. E aí ele faz com alegria. E aí a lei da sementeira, aquele que muito semeia, quem semeia muito, colhe muito. Então ele acaba recebendo mais bênçãos além de cumprir a obrigação dele. Então há coisas que o crente acha que é opção, mas não é opção, é obrigação. E tem coisas que sim é opção, e ele pode ser movido por opção. E até a maneira que colocou aqui. Então veja o que nós estamos falando: dízimo diferente de oferta. Uma coisa é dízimo, uma coisa é oferta. E o mesmo princípio é usado para o quê? Para o serviço cristão também. Quem trabalha muito vai colher muito. Bem-estar sendo bom e fiel. Quem trabalha pouco vai colher pouco. Miserável que você é, de nenhum você não fez nada com um. Que também segue o mesmo princípio. Os três seguem a mesma lógica: o dízimo, a oferta e o serviço. Os três sempre trazem algo em comum, que é o quê? Um resultado futuro. Futuro. Sempre fala de futuro. Então, muitas vezes eu também entrei nesse viés, cada um contribui, mas eu não levei em conta o contexto. Quando eu comecei a entender o contexto, cada um contribui segundo o seu coração, cada um traz, etc. e tal, é que eu falei: não, mas espera aí, esse texto está dizendo, junto com 1 Coríntios, junto com Romanos 14, ele está falando do quê? Ele está falando de uma situação específica, que no Antigo Testamento tinha um nome também específico, que não era dízimo, chamava-se oferta alçada. Não sei se lembram desses nomes. O que era uma oferta alçada? Era uma oferta dada além do dízimo para um determinado fim, para um determinado objetivo. Então, penso, por isso da minha fala, que muitas vezes nós podemos cair no erro de achar que, cumprindo 2 Coríntios aqui 9, nós estamos dizimando, estamos cumprindo aquilo que Deus pede, mas na verdade não é cumprindo 2 Coríntios 9 que eu estou dizimando, eu estou ofertando,
cumpro a oferta, mas não cumpro o dizimar. Entendeu? Eu ia mais para frente chegar, mas o senhor aproveitou aqui, eu já vou, já vou também adiantar. Não, eu ia chegar numa questão, por exemplo, a gente citou um pouco mais atrás, né, que há algumas pessoas que falam, não, como o dízimo tá na lei e tal, então não cumpre. A gente já mostrou aqui que o dízimo não é da lei, então isso aí a gente já pode esquecer, já está vencido. Essa ideia de que o dízimo é da lei de Moisés já está vencido, é bem anterior. Aí eu ia chegar, alguns falam, por exemplo, né, à luz do Novo Testamento, alguns falam o quê? Olha, o dízimo, como dízimo, é aplicado, dízimos e ofertas. Outros falam no seguinte sentido, olha, o Novo Testamento fala de ofertas, mas mesmo para quem pensa que o Novo Testamento fala de ofertas, não pode ter em mente o quê? Não pode esquecer o quê? Gênesis. Porque mostra o quê? Que o que foi ofertado lá em Gênesis também seguiu o padrão do dízimo. Então, mesmo para quem segue a ideia de oferta, essa oferta tem como base um padrão que foi estabelecido lá atrás em Abraão, foi repetido por Jacó, que é o padrão do dízimo. O dízimo é 10%, né? Normal, a gente sabe o que representa. Mas independentemente de seguir a ideia de que a pessoa enxergar o dízimo como dízimo, ou enxergar a oferta, e na oferta usar o padrão dizimal, independente de qual corrente se filiar, no fim das contas a gente não foge do quê? Que o dízimo ele é algo que precede a lei e que é aplicado independentemente da lei. Seja se eu chamar ele de dízimo propriamente ou de oferta, dependendo do nome que eu der. Mas a oferta também ela segue um padrão que segue o dízimo. Aí, óbvio, né, a pessoa pode ofertar mais. A gente citou aí o Colgate que invertia, né? Chegou a um ponto que ele recebia tanto que ele invertia. Mas aí é outra história, né? E agora, além disso que você comentou, nós esquecemos do milênio. No milênio, existe o conceito de dízimo dentro do milênio. Tanto é assim, o conceito do milênio, que ele fala, Zacarias, estou falando do escrito de Zacarias, mas Zacarias está profetizando no milênio. Zacarias, acho que no 14 também, ele fala a mesma coisa, quando ele diz assim, mais ou menos isso: quando as nações não subirem para a cidade santa, a fim de adorarem e ofertarem as suas primícias, Deus não enviará chuva. Então, o que Zacarias está falando? Profetizando o milênio. Ele diz assim, olha, se você não contribuir, não fizer valor e serviço, né, essas duas coisas, vocês não choverá sobre a sua terra. Falando sobre as nações que estarão sobre o milênio. Então nós percebemos que sempre existe para Deus o princípio, o conceito. E o conceito ele é o quê? Ele é dar, ele é servir. As duas coisas são muito ligadas. E não importa a época ou a dispensação, né? Muitos são da dispensação. Não importa a dispensação, sempre vai haver esse conceito montado. Eu vou ver até para a semana que vem se eu trago o texto que o senhor citou. Vou ver se eu procuro também para trazer para a gente ler ele também, tá? Interessante, sim. Mas então, de qualquer forma, né, avançando nessa parte aí, seja seguindo uma corrente ou outra, né, no fim das contas, mesmo quem pensa que existem ofertas, sabe que existe um padrão muito anterior à lei mosaica, que é o padrão que Abraão usou, né, do dízimo. Jacó usou também. Existe um padrão anterior, né? Então, e vamos avançando aqui. Paulo fala o quê? Só uma outra questão que a gente leu no texto anterior que falava, né? Essa ideia de que cada um contribua conforme a sua prosperidade, que é justamente a ideia que o dízimo, que o pastor levantou, traz, é justamente isso, conforme a prosperidade, porque prosperou mais, o valor será maior, prosperou menos, o valor será menor, isso aí é natural, né? Também essa ideia de segundo a sua prosperidade também traz à mente
essa situação. E aí a gente continua, né? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Então, aqui é interessante também, né, que ele fala, eles serão enriquecidos em tudo. Deus vai aumentar a semente, mas eles serão enriquecidos em tudo. Então, a gente não pode também pensar só financeiramente, né? Poxa, enriquecido em tudo. Você vai ter uma vida familiar que vai ser saudável, por exemplo. Deus vai abençoar o seu dia a dia, por exemplo, né? Então, a gente não pode também focar única e exclusivamente em questão de dinheiro, né? Mas pensar no sentido também de que Deus enriquece nossa vida em tudo. Deus nos dá sabedoria, Deus cuida dos nossos relacionamentos, Deus supre nossas necessidades todas, e não são só necessidades financeiras que nós temos necessidades das mais diversas ordens. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Aqui é interessante também, né? Mover as orações, né? Essas pessoas aqui ajudando os santos que estavam passando necessidade. Você imagina, pessoa que está passando necessidade e recebe o alimento, por exemplo. Isso aí resulta em oração a Deus, um santo, um fiel convertido, louvando a Deus pela vida daquele que o abençoou com o alimento que ele estava passando necessidade, por exemplo. Então, isso resulta em oração a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Então, essas pessoas orando, né? Orando, olha, faltava comida na minha casa. Aí o irmão me abençoou. Faltava remédio e a igreja me abençoou. Então, isso aqui resulta também em louvor, em gratidão a Deus pelas obras de justiça que nós praticamos, né? Nós podemos praticar. Então, para não avançar por causa do horário também, né? Eu não vou avançar para os outros textos aqui, mas a gente frisa aqui essas ideias de primícias, de retribuição que Deus dá, né? Deus honra quem o honra, Deus honra a quem o honra. A ideia de primícia também nos traz à mente o quê? E inclusive é o que a gente pretende também trabalhar no futuro, né? Que foi justo. O que o pastor pediu foi outras coisas. O que eu estou falando aqui não foi o que o pastor pediu, né, pastor? Mas a gente trabalhar também questão de orçamento no futuro, porque se a pessoa tem o orçamento, ela respeita também essas primícias com muito mais sabedoria, muito mais organização, né? Não acontece de, vou deixar para depois e depois eu não consigo honrar a Deus, por exemplo. Então, essas questões, o dízimo, ele é anterior à lei, nós vimos isso, essa prática é anterior à lei, né? E a partir daí, dessa ideia de que o dízimo é anterior da lei, nós podemos afirmar que aqueles que falam, olha, não dizimo porque não é uma prática da lei mosaica, eles falham ao interpretar a Bíblia porque não leem Gênesis. E mesmo aqueles que entendem, olha, o dízimo como dízimo, ele não existe dízimo no Novo Testamento, mesmo quem pensar assim, mesmo quem só pensar o seguinte, olha, porque são ofertas que são dadas, até esse vai pensar o quê? São ofertas que tem como padrão básico o dízimo, conforme foi dado por Abraão. Então, seja um caminho, seja o outro,
não se foge dessa linha, desse pensamento sobre dízimos e ofertas, né? Nós vimos que Jesus confirma o dízimo e ele frisa aqui a necessidade de nós focarmos em preceitos muito mais superiores da lei, como justiça, misericórdia e fé. Nós vimos que não adianta nós tentarmos comprar a Deus com dinheiro, porque nós não faremos isso. É uma reconciliação com o próximo, é muito mais importante, né? Ela tem muito mais primazia do que o dízimo. O dízimo ele vai depois. Primeiro você se organiza, você mantém comunhão com Deus e aí você honra Ele com seus bens, né? Que honrar a Deus com os nossos bens é uma obrigação do cristão, daquele que de fato entregou a vida a Cristo. Segue-se esse padrão dizimal de 10%, independente do nome que se dê para esse tipo de honra, seja dê o nome de dízimo ou só chame de ofertas. E a Bíblia fala, né, de dízimos e ofertas. Inclusive a prática, que nós pretendemos falar um pouquinho, a prática que a gente vê no Antigo Testamento é que os judeus, de fato, eles tinham o dízimo, mas eles tinham um monte de outras ofertas que eles faziam. Eles honravam com diversas outras ofertas a Deus ali, né? Então, isso aí são padrões, são princípios que a gente pode aplicar nas nossas vidas. Nós devemos ter confiança em Deus, não no dinheiro. Isso aqui a gente lembra da viúva. Nós vimos os padrões de periodicidade e proporcionalidade, conforme o texto bíblico. Vimos a lei da sementeira, quem mais semeia, mais colhe. Vimos a ideia de generosidade e a necessidade de alegria, e não tristeza ou necessidade. E é óbvio que a gente tem que ter alegria, não tristeza ou necessidade em tudo, né? Não adianta a gente pensar só, mesmo se a gente pensar na ideia de que dízimos e ofertas, não, como o pastor citou, né? Dízimo, obrigação, ofertas é diferente, mas poxa, mesmo no dízimo, a postura do crente tem que ser o quê? De alegria, de satisfação no seu Deus, de reconhecimento pelo que Deus faz, não de tristeza ou necessidade, mas de alegria, de contentamento nele, tanto nos dízimos quanto nas ofertas. Em qualquer tipo de situação, a postura nossa tem que ser de alegria e de contentamento no nosso Deus, não por necessidade, não por tristeza, né? Mas está ótimo. Aí alguém gostaria de falar alguma coisa ou perguntar? Não? Então vamos orar. Meu Deus, obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu aqui. Obrigado pelo estudo que o Senhor nos deu. Louvado seja o Teu nome, meu Deus. Porque o Senhor supre as nossas necessidades, o Senhor nos sustenta. O Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é a nossa sustentação. É do Senhor que provém o nosso alimento. É o Senhor que sustenta a nossa vida. Obrigado por tudo, por favor, dá-nos sabedoria nessa área, para que nós saibamos honrar o Senhor com os nossos bens também, mas também com a justiça, com a misericórdia, com a fé. Que o Senhor nos ensine essas coisas, meu Deus, que nós não as negligenciemos. Por favor, nos dá sabedoria em tudo. Em nome de Jesus, amém.